Eu realmente fiquei contente com o apagão aqui em Portugal e em Espanha. Já toda a gente deve saber que cá em Portugal houve um apagão. Em Portugal não, em Portugal e em Espanha, os dois. Teve um apagão geral de eletricidade, rede, não tivemos net. E eu lembro-me que estava a estagiar na escola, porque eu estou a estagiar numa escola, e eu lembro-me que a minha net começou a falhar e eu até pensei, poça, a net aqui desta escola está sempre a falhar. Depois de muitas tentativas a tentar ligar, fiquei sem nada para fazer, estava sozinho numa sala e finalmente chegou a hora do almoço. Eu fui almoçar, eu até pensava que inicialmente era da escola ou alguma coisa assim. Um, eu começo a descer as escadas e vejo que tem uma máquina de comida, aquelas que têm os sneakers, maltesers e etc. E essa máquina estava desligada, estava sem luz. E eu, ui, se calhar falhou a luz aqui na escola. Fui a ver, fui a ligar o micro-ondas para aquecer a minha comida, mas já desconfiava que não iria dar, tentei, também não deu. E eu, olha, vou comer a comida fria, está a falhar a eletricidade aqui na escola. Então eu sento-me e vejo que o pessoal está ali a falar e acabaram por me dizer que isto foi geral, foi tipo a Europa toda. No início disseram-me que foi a Europa toda, a França, etc., Alemanha, etc. Mas depois fiquei a saber que foi só Portugal, Espanha e uma partezinha da França, supostamente. Eu lembro-me que fiquei impressionado e surpreso com aquilo, porque aquilo não era naquela terra só, era geral. E já tinham avisado nas notícias para ter um kit de 72 horas e realmente aquilo era muita coincidência. O pessoal começou a falar que era o Putin, que podia ser mais um não sei o quê, outra coisa, que foi feito de propósito. Sinceramente nem sei o que pensar, mas o mais importante era que aquilo estava a acontecer realmente. Então eu acabei por não ficar tarde, só fiquei no almoço, depois fui embora de autocarro, a minha mãe estava-me sempre a ligar e eu estava tranquilo, entre aspas, pronto, só fui de autocarro e só queria chegar a casa, tranquilamente. Dentro do autocarro não se falava em outra coisa, só se falava mesmo naquilo, depois lá está, tinham as teorias, que era disto, era daquilo, era daquilo, era daquilo. Mas agora, porquê que eu fiquei contente com o apagão? Eu vou-te dizer, porque quando eu entrei no autocarro, e principalmente quando saí, eu vi as pessoas cá fora a aproveitarem o sol, a conversarem, a fazerem coisas, a conversarem, a aproveitar o dia. Eu já não sentia esse tipo de leveza há muito tempo. E eu, por exemplo, nem tinha noção, inconscientemente, que as bombas precisavam de eletricidade para abastecer, uh, as caixas multibanco precisavam de eletricidade para dar dinheiro e para mostrar o ecrã. Claro que isto aqui ao dizer parece óbvio, e é óbvio, só que uma pessoa inconscientemente, como já está no dia a dia tão. Já está tão enraizado no nosso dia a dia que uma pessoa nem se lembra disso. E agora, por causa de um apagão, nós já não temos nada disso. Isto aqui mostra o quão insignificantes nós somos. Eu consigo comparar-nos às formigas, que somos pequeninos mesmo, ninguém dá nada por nós, mas nós, no fundo, somos trabalhadores. Nós, no passado, tivemos muitos momentos sem luz e fomos evoluindo, hum, até hoje. E coloquei evoluindo, entre aspas, porque até que certo ponto essa evolução foi boa. Porque agora basta um apagão destes que nós já ficamos completamente à mercê da morte, não é? Não sabem o que é que aconteceu, mas eu vi um argumento, um podcast do Sérgio Sacani, que é um brasileiro. Já agora um abraço para todos os brasileiros que veem o meu canal de cinema. Hoje é um vídeo diferente. E ele falou do porquê daquilo ter acontecido, ou pelo menos a opinião dele do porquê daquilo ter acontecido. Como ele disse lá nesse podcast, ele disse que muita gente desconfiava do Putin, outros disseram que foi um helicóptero que bateu nas redes, etc. E aquilo partiu-se tudo. Mas ele disse que quando chegaram lá viram que estavam uns cabos partidos. E não era de nenhum helicóptero, porque não tinha nenhum helicóptero ali à beira, nem houve nenhuma notícia disso. E ele explicou que aquilo que aconteceu do apagão pode ter sido por conta de frequências. Vou-te explicar. Por exemplo,
se uma frequência igualar-se à frequência da Terra, pode haver uma explosão. Temos o exemplo de um copo de água. Se tu colocares um copo com água e se colocares lá o dedo, aquilo vai gerar uma frequência. Depois, se cantares e se conseguires igualar a frequência, o copo parte completamente. Ele também deu outro exemplo e até avisou para o pessoal não ter os motores dos carros ligados quando houver um terremoto. Porque quando existem os motores ligados, eles começam a criar uma vibração, ou seja, uma certa frequência. E enquanto tiver a frequência da Terra, se aquilo igualar, ele até falou numa espécie de papel. Ele disse que a estrada vira uma espécie de papel, que ela faz logo assim e parte-se toda. Estão a ver? E ele disse que ele acha que foi isso que aconteceu. Eu até posso-vos mostrar aqui o vídeo. Ele disse, basicamente, que aquelas energias estavam a largar uma certa frequência e essa frequência estava tão alta que igualou-se ao da Terra e então aquilo estava prestes a explodir, mas como por questão de segurança, aquilo deve ser automático, aquilo parou, desligou-se e houve um apagão na Europa não, na Península Ibérica toda. Vejam aí no vídeo. Então vamos lá. Todo material, pessoal, tem uma vibração natural. Essa mesa aqui tem uma vibração natural dela. As moléculas aqui, elas estão vibrando. Tá. Se eu colocar alguma coisa aqui em cima da mesa que vibre na mesma frequência que essas moléculas, a mesa começa a entrar em ressonância, que a gente fala. Ela vai começar a vibrar louco, talvez ela até arrebente no meio. Entendi. Esse exemplo é famosíssimo em viadutos. Então tem um caso muito famoso lá nos Estados Unidos, que você tem os vídeos, né, que mostra a ponte até fazendo assim, ó. Por quê? Porque ela entrou em ressonância, naquele caso foi com o vento. Bateu um vento ali, vibrou na mesma frequência que o material, que o concreto, entrou em ressonância, a ponte faz isso. Muitas Caramba, que vezes... interessante. Isso aí é uma parada que vale a pena parar pra entender legal, porque é muito interessante isso aí. Às vezes quando você tá preso no trânsito, Aham. você já sentiu o chão tremendo? Ah, então. Sim. Isso aí. Tem muitos lugares que o pessoal pede pra você desligar o carro. Por quê? Porque o motor do carro vibrando ali pode fazer com que um viaduto desse entre em ressonância. E aí vai morrer todo mundo, entendeu? Pode ser, de certa... destruído, vou dizer. Destruído. Se algo vibrar na mesma frequência. Mas assim, vibrar na mesma frequência significa... porque... Puta, vou fazer uma pergunta super idiota, vai. Que tipo de... som? É o quê? Não, se bem que você falou que vento também. Vento, calor, variação de temperatura, som. O exemplo todo mundo conhece. Aquele cara que quebrava a taça com o grito. Uhum. Aquilo lá é ressonância. Você começa a gritar perto da taça até que a frequência do seu grito coincida com a frequência de vibração natural da taça. Ela quebra, ela explode. Ela explode. Eu também vi outro vídeo no TikTok de uma rapariga que disse aquilo que eu também já achava e concordo plenamente com ela. Eu até vou colocar aqui o vídeo, até vou-lhe perguntar, vamos ver, eu acho que não vai haver problema nenhum. Ela vai explicar o que é que aconteceu. Vejam aí. Bem, eu acordei e está um apagão pela Europa toda e isso automaticamente fez-me ter uma reflexãozinha que foi quando temos uma doença viral ou quando falha a eletricidade, a primeira coisa que nós vamos à procura ou é natureza, ou é arte, ou é um sentido de comunidade. No entanto, quando a eletricidade voltar, vamos deixar de ter um bocadinho dessa nossa humanidade. Ao mesmo tempo, também são estas coisas que geralmente são as primeiras a serem cortadas. A arte é vista como algo completamente descartável. A comunidade hoje em dia não existe muito esse sentido, existe uma falta de empatia gigante e a natureza está cada vez mais a ser cortada e não a ser bem tratada, portanto acho que... Pronto, eu concordo com ela porque graças à eletricidade o pessoal saiu todo à rua. Começou toda a gente a falar. Uma pessoa que me cumprimentava de vez em quando aqui à minha beira, e ele cumprimenta, ele é simpático, graças à eletricidade ele veio ter a não saber e começou a falar daquilo e começaram-se ali meio que a rir, a minha mãe, a minha irmã, a minha cunhada. Isso foi muito bom. E graças ao apagão, que pode ter acontecido por causa disso, eu, a minha mãe, a minha irmã e a minha cunhada fomos para a casa delas, ou seja, para a casa da minha irmã e da minha cunhada, e juntamos-nos naquele contexto sem telemóvel.
aproveitamos o sol, fizemos um grelhado, convivemos muito bem, da forma natural que deve ser, sem pausas para o telemóvel. Às vezes achamos que precisamos dessas pausas do telemóvel, mas isso não existe, é só uma certa ansiedade. E, enfim, nós caminhamos pela rua, a rua silenciosa naquela parte. Bem, aproveitamos aquele dia, aquela transição do dia para a noite. Foi incrível. E de repente, quando nós chegamos a casa, ainda estava de noite, ainda estávamos na parte de fora, a minha irmã reparou numa luz que estava a passar assim por cima. E nós ficamos todos a olhar, ui, o que é aquilo? Aquilo é ETs, é OVNIs, que é a mesma coisa. Não, a mesma coisa não. Mas, enfim, estávamos a achar que era uma coisa dessas. E acho que em 1 minuto a luz veio toda. Ou seja, aquele raiozinho que apareceu devagarinho era a eletricidade a chegar. E sinceramente, quando apareceu, nós ficamos com uma sensação triste, melancólica, porque nós até tínhamos Monopoly para jogar com a luz das velas. Eu nunca tinha jogado nesse contexto e seria muito engraçado. E agora nós não iríamos fazer aquilo. E vocês podem dizer, Eugénio, então, mas vocês podem fazer isso, claro, então, é só desligar a luz. Mas não é isso, é pela oportunidade de não ter aquela luz e sermos obrigados a usar aquilo. Porque depois, nós tendo aquela luz, o pessoal vai dizer, não, 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 liga a luz. Então, isso não faz sentido nenhum, ligar as velas. Estou a entender? E lá está, falando de uma maneira mais pessoal, dentro da minha realidade, eu não queria que a luz voltasse. Agora, claro, temos os hospitais, os lares, que, como é óbvio, precisam da eletricidade. Eu gostaria que não tivéssemos luz durante algum tempo. Pelo menos uma vez por mês isso poderia acontecer. E envolvendo, claro, não ter de ir trabalhar. Eu acho que isto não fazia mal a ninguém. Muito obrigado, deixem o like. Eu sei que é um vídeo diferente. O meu canal de cinema. Para quem chegou agora, bem-vindo. E é isso. Vá, sozinho.